Bem-vindos ao novo formato do Além do PPT, agora em vídeo. Eu sou Paulo Moraes, Principal EDPO da Peers Consulting and Technology, e depois de participar de várias vezes do Além do PPT como convidado, venho agora apresentar esse programa. E para conversar aqui conosco, estou com o Felipe Bonomo, Head de Privacidade e Cibersegurança da Alpargatas. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Me apresentando aqui de forma bem breve. Eu sou o Felipe Bonomo, já atuo na área de tecnologia há quase 17 anos, né? Desses 17, 13 focados na área de cibersegurança. Né? Comecei uma jornada ali já faz bastante tempo e hoje eu estou nessa posição de Head de Cibersegurança e Privacidade para a Alpargatas. Né? Alpargatas, para quem não conhece, é a indústria, a empresa responsável pela produção, né, das tão aclamadas, né, e as mais adoradas sandálias brasileiras, que são as Havaianas. Né? Nosso produto que a gente, né, tem o maior cuidado, o maior carinho, e é uma paixão, né, nacional aqui do brasileiro, e que está agora nesse processo aí de expansão global, também atingindo várias regiões aí mundiais. Legal. Estamos aqui também com o João Neto, diretor e sócio da Actar Tecnologia, uma empresa do nosso ecossistema Peers Group. Bem-vindo, João. Obrigado você, Paulo. Felipe, e aí? Ótimo. Excelente estar aqui com vocês, participar desse momento com todos vocês aqui, excelente mesmo. E eu estou na Actar só há 21 anos, ou seja, há bastante tempo. Nesses 21 anos, a gente foi construindo várias coisas, né, em relação à parte de segurança, desenvolvimento da segurança propriamente dita, em várias ofertas, em vários modelos de negócio, né. Então, fazer também parte da Peers, né, ser agora integrante da relação à Peers, é excelente, uma ótima oportunidade de negócio para todos nós e, evidente, trazer mais segurança também para o nosso mercado. Obrigado. Legal. E a ideia aqui hoje é a gente explorar alguns aprendizados de casos recentes de incidentes de privacidade de dados e segurança da informação. E lógico, né, para garantir a privacidade dessas empresas, é sempre mais fácil a gente analisar algo que já aconteceu e tirar aprendizados disso, mas para preservar a segurança dessas empresas, a gente não vai citar nenhum nomes e somente para a gente possa ter um overview e um background para a nossa discussão. Bom estudo de caso. Vamos começar aqui hoje com um caso de um grande e-commerce brasileiro que recentemente teve um incidente de privacidade de dados com mais de 2 milhões de clientes vazados. E eu gostaria de perguntar para vocês quais são os aprendizados que a gente tira de um caso como esse, né, onde 2 milhões de clientes foram impactados e, consequentemente, né, o que isso traz de riscos, tanto para a operação da empresa, quanto também para o cliente que foi impactado. Bom, hoje, a nível global, né, as empresas têm os desafios, né, de se adequarem às regulações de privacidade de dados. Né? Então, aqui no Brasil, de maneira mais recente, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Na Europa, né, já estava um passinho à frente, então eles têm a GDPR ali como regulação, né, para poder atender esses requisitos de privacidade, assim como os Estados Unidos, né, é um pouquinho ali mais heterogêneo, tem esse CPA que cuida disso em algum nível, mas todos os países praticamente têm leis de privacidade, alguns leis mais antigas. A gente tem esse caso aqui na América Latina, né, tem muitos países da América Latina tem leis ali em algum nível que tratam privacidade. E esse desafio ele ficou muito ligado, né, a duas áreas específicas, né, de segurança e privacidade e aos próprios times jurídicos. Falando aqui também como encarregado de dados, né, da Alpargatas, a gente tem esse desafio global. E quando eu comento sobre privacidade, né, é impossível não falar sobre soberania de dados e de ter a visibilidade adequada e o controle sobre os dados, né, de clientes, consumidores e parceiros que você opera, né, que você controla dentro da tua empresa. Então, né, a gente, fora os processos de adequação, né, a soberania e o ciclo de vida de tratamento desses dados é um ponto de suma importância para qualquer empresa, né, que tenha esse cuidado com o dado de seus clientes e parceiros. Você tem toda a razão, Bonomo. A questão da visibilidade na segurança de forma geral, né, ela é extremamente necessária. Mas existe, acho que alguns passos para se ter, né? A questão da visibilidade
você tem elementos distribuídos, a segurança sendo distribuída. Quando você tem mais elementos seguros, eles podem trazer esses insights, você gera uma boa visibilidade, mas isso nem sempre é verdade, né? Então, o dado em si, ele precisa ser cuidado, como a gente cuida efetivamente dos nossos itens pessoais, né? Dentro de uma companhia não pode ser diferente, dentro do nosso dia a dia não pode ser diferente. Ver realmente um dado, saber o que fazer com ele, se eu posso ou não posso compartilhar, né? Ter o cuidado efetivo do que eu estou passando para alguém. E toda essa questão do dado ou da segurança, que gerar visibilidade ou não, a companhia precisa entender quais são os seus pontos, gerar governança correta para isso, né? Saber aonde que são os seus elementos, que podem ser os elementos mais fracos, através de assessments ou levantamento de informações, uma forma consultiva constante, estar atento a todas essas entradas e como que as pessoas utilizam esses dados dentro da companhia, de tal sorte para que ela possa criar mecanismos efetivos ali durante todo o seu processo. Isso é muito interessante, porque normalmente quando a gente fala de privacidade de dados, a gente remete muito para a esfera técnica, né? De como mitigar um determinado invasor de entrar na sua infraestrutura e, consequentemente, capturar aquela informação. Mas o que vocês estão comentando de maneira resumida é que se eu não conheço o dado que eu trato na minha operação, e se eu não conheço o ciclo de vida desse dado em todo o processo da minha cadeia de valor, eu não tenho a visibilidade necessária para encontrar os pontos de mitigação desses acessos. E, consequentemente, né, a minha equipe técnica não consegue efetuar os mecanismos de defesa necessários. É isso mesmo que eu estou entendendo? Perfeito. A gente precisa tratar e lidar com o dado como um ativo. E talvez o ativo, né, que seja o mais importante dentro da tua empresa, da tua companhia. E ele tanto o dado sensível, corporativo, como o dado pessoal, né, que a gente trata tanto dos colaboradores quanto, de novo, né, parceiros e clientes, eles precisam ser protegidos, né? E hoje qualquer empresa, né, que ela esteja aí na disputa, né, para crescer e continuar sendo ali efetiva nesse mercado, precisa se posicionar, inclusive, ao como ela trata, como ela cuida desses dados. E falando de tratar como um ativo, né? Se a gente trata como ativo, e isso é uma dor que a gente tem no mundo de tecnologia hoje, é difícil manter atualizado ali um CMDB, né? Ter o inventário desses ativos atualizado. Então, quando a gente fala de visibilidade e ciclo de vida, acho que um dos primeiros passos que a gente precisa entender e executar primeiro, entender o dado como um ativo sensível, né, e classificar e conseguir construir esse inventário desses ativos. A partir daí você consegue, de maneira mais consistente, tratar o ciclo de vida desses dados, né, inventariar e estar cuidando ali das fases que são necessárias para atender aos requisitos, né, legais e também as tuas políticas internas de privacidade e segurança da informação. Fato. Um ponto importante para dizer é que, na verdade, a Acta, com as suas soluções, ela tem um conjunto de elementos para facilitar na visibilidade, né? Ou seja, a visibilidade do dado, em quais desses bancos, tantos que tem, ou repositórios de informações, né, diretórios e tantas outras coisas que estão disponíveis dentro da companhia, onde está o dado? Qual desse conjunto todo, ele tem uma outra facilidade, ou ele não está coberto com uma melhor forma de segurança? Então, ou seja, conhecer os dados, né, é uma coisa que é possível nos dias de hoje. É completamente entender que tipo de dado que aonde está colocado, facilitar os reportes, facilitar os outros movimentos que são justamente de entender aonde está, se tem a segurança adequada para aquilo. E não podemos esquecer que shadow, né, acontece em todo lugar. E esse shadow tem que ser também controlado. É preciso analisar que elementos, às vezes por testes, ou por pequenos movimentos que são necessários para uma análise, ou até para uma coleta de dados, também estão lá, mas eles também têm que ser cobertos, mesmo que sejam temporais. Então, assim, ter as ferramentas, elas ajudam, não resolvem tudo, claro, mas elas ajudam demais a ter essa visibilidade e saber que tipo de dado que para você é importante, que faz parte do LGPD e aonde está colocado. E Neto, compreender como uma jornada, né? A partir do momento que você, né, inventaria, começa a tratar o ciclo de vida desses dados e tem essa visibilidade, e aí se eu fosse colocar alguns pontos importantes, né? Hoje a gente fala de inteligência artificial,
e a gente fala de analytics, né? Tem data analytics, tem inteligência de negócio rodando por trás de qualquer decisão, inclusive que a gente de segurança tome, né? Hoje, segurança toma decisão com base em risco, com base em dados. Né? Isso não, claro que avalia todo um contexto de negócio e desafio, mas só é possível falar de implementação de ferramenta, de controles de proteção a partir do momento que você sabe o que está protegendo de fato. Então, isso é de fato o primeiro passo. E uma das premissas, né, que podem ocorrer ali, dentro das grandes empresas, é fazer esse esforço em conjunto, junto com o time de dados, né, entender o que é o seu próprio data lake, onde estão esses repositórios. Com o advento de cloud, né, isso pode estar distribuído em cloud storage, né, ou serviços SaaS que às vezes a gente não tem essa visibilidade, mas promover essa descoberta de dados, esse discovery que pode ser automatizado e orquestrado em algum nível, é de suma importância, porque a partir dali você começa a implementar os teus controles de postura, né, em relação à segurança de dados e outros controles mais técnicos. Aí a gente pode entrar no advento de CASB, DLP, tem toda a sopa de letrinhas ali que ajuda a gente a mitigar, né, o risco, né, do vazamento, do comprometimento, mas entender isso como jornada é crucial, né, e não só entender o repositório desses dados em repouso, dado em trânsito, que é muito importante hoje. Acho que o Neto pode comentar um pouquinho. Tem a questão das APIs, né? As APIs hoje, elas são, assim como, né, os storages de dado em nuvem, né? Não preciso comentar quais, a gente sabe muito bem que eles são origem, né, de parte dos últimos grandes vazamentos que ocorreram, mas as APIs também, quando comprometidas, né, quando existem problemas de segurança ali, podem ser um vetor para o vazamento desses dados. O desenvolvimento é isso mesmo, né? Na verdade, o desenvolvimento de software todo hoje é por API, a coleta dos dados, conseguir isso em trânsito é complexo. Tem seus fatores, né? Mas, assim, lá todos os dados que são hoje pertinentes dentro de um determinado sistema acabam correndo pelas APIs, né? Mas, assim, voltando ao tema, né, que você nos colocou, Paulo, eu acho que tem um item interessante do caso. O item interessante também do caso volta à questão da visibilidade, e digo por quê. Na verdade, quando nós olhamos as reportagens, e várias delas que aconteceram após, ainda não tinha uma clareza, né, sobre o que aconteceu. Ou seja, ainda estava sendo cogitado que não houve vazamento. Aquele que fez o sequestro dos dados, ele fez em 2 movimentos, né? Um primeiro movimento de uma massa de dados menores, e depois ele falou assim, não, realmente eu tenho dado, aqui está uma massa maior. Então, essa que o Bono falou muito bem sobre a questão de conhecer os dados, né, de a gente ter esses pontos de visibilidade, faz com que, se eu não tenho, fica difícil, né, complementar se realmente aquele dado era meu e posso demorar para ter alguma resposta de qualquer tipo de incidente. Muito bom. Eu sempre digo que um caso de incidente de segurança da informação ou privacidade de dados é como se fosse uma queda de um avião. Nunca acontece por um único fator específico e sempre são um conjunto de fatores que levam àquele incidente. Trazendo esse exemplo de volta, né? Quais fatores foram essenciais na visão de vocês para que esse incidente ocorresse, né? E o que a gente já sabe, né? E o que a gente ainda tem de hipótese que isso poderia ter acontecido? Perfeito. Um dos pontos, né? A gente estava conversando sobre isso essa semana, né, Neto? A questão da postura de segurança sobre dados, ela foge só do âmbito técnico. Tem toda uma questão cultural, né, do como tanto as áreas internas, e aí eu vou colocar tecnologia e segurança também nesse bolo, tá? E fora as áreas, né, que lidam com dados. Tem toda uma questão cultural a nível corporativo que a gente precisa conscientizar as áreas e os times sobre como eles lidam com esses dados. Desde o simples armazenamento desse dado, né, o tal do dump, da cópia desse dado, armazenamento de uma máquina local. Hoje, com a premissa do trabalho remoto, BYOD, fica o risco, né, de estar pegando essa coleção de dados e estar deixando num endpoint que não é seguro, né, pode acontecer uma exposição dele em algum outro nível que vai comprometer esses dados. Então, a parte cultural, né, em relação à postura é um assunto seríssimo, porque você pode ter N controles implementados e uma falha ali na manipulação daquele dado pode gerar um incidente, né? E hoje a gente sabe que
a maneira como se colabora, como se trabalha, né, a produtividade moderna, ela acaba abrindo brechas para isso. Por mais que a gente adote ali conceito, né, de Zero Trust, SASE, para proteger esse modelo de colaboração, um erro ali no meio, né, desse processo de compartilhamento, armazenamento, envio, isso pode acontecer, né, como você compartilha através do teu drive corporativo, pode acontecer. Obviamente, né, o Neto pode comentar, pode ter um ataque, pode ter alguma coisa direcionada que vá explorar, né, uma falha, né, engenharia social, uma falha tecnológica, mas o aculturamento é de fato essencial para diminuir o risco dessa exposição. Concordo. E isso realmente, a gente teve um bom debate antes em relação ao tema. Eu acho que quando a gente está trabalhando sobre a segurança, a gente fala muito sobre a tecnologia, mas realmente o trabalho cultural, né, de entender a responsabilidade daquela informação e desconfiar um pouco, né, sempre é um bom tema. Porque quando você tem uma demanda de informação na mão, depende, né, muitas vezes, de quanto você encara que aquela informação ela pode ser ou não compartilhada. Entra nesse âmbito justamente uma questão de treinamentos propriamente dito. As empresas, né, de forma geral, nós já vimos isso até na mídia, né, tentando ajudar e mostrar para a sociedade o quanto é importante ela cuidar daquela informação dela pessoal, né, apesar que nos últimos anos vem crescendo a preocupação das pessoas sobre a questão do dado, né, no último CGI que teve do Comitê de Gestão de Internet aqui no Brasil, né, mostra justamente ano após ano as pessoas mais preocupadas com o dado pessoal. Isso é ótimo para todos nós. Porque, na verdade, eu, como pessoa física, eu também não quero meu dado exposto em lugar nenhum de nós quer. Então, assim, pensando dessa maneira, é importante que haja realmente uma evolução. E outra, ponto importante também é dizer que essas pessoas que estão mais preocupadas, elas querem o quê? Empresas idôneas, aquelas que estão sob a responsabilidade, que têm a responsabilidade sobre o dado. Elas querem uma empresa que ela possa adquirir, comprar seus produtos ou N coisas, seja com uma relação com aquela empresa, porque ela sabe que existe transparência e aquela informação sabe que está sendo bem guardada. Eu acho que isso é um ponto muito importante a citar. Não, muito interessante. E quando a gente olha, né, dá um passo para trás, né, e olha que ali em 2020, né, no advento ali da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, sim, muitas empresas correram para fazer a adaptação, né, e a adequação inicial dos seus processos de negócio, um pouco de forma prática, né, da causa raiz e da forma da gente endereçar isso, né, de maneira consistente dentro da operação, é sempre continuamente avaliar os seus riscos com relação à privacidade, mapear seus processos de negócio onde os dados são coletados e tratados, para que aí sim você tenha a visibilidade completa da sua cadeia de valor e, consequentemente, você possa definir ações práticas e pragmáticas para mitigar esses riscos no dia a dia? Com certeza. Assim, como eu comentei, qualquer negócio, né, que queira se manter competitivo nesse mundo digitalizado tem que considerar a segurança como premissa por exemplo, vou dar um exemplo como o canal digital. A gente está falando de um incidente que foi atrelado a um canal digital, né? Hoje, independente se é um canal B2B, né, ou B2C, aí falando aí exatamente do Digital to Consumer, né, dos canais digitais das empresas que atendem direto aos consumidores, a gente sabe que o produto, né, o mais seguro, ele vende mais, né? Se o consumidor ele entende que aquele negócio, né, ele te oferece mais segurança e que o dado dele vai estar mais protegido, né, ele vai preferir comprar em você do que no concorrente. Inclusive isso, né, a gente já tem, né, sabe do risco de imagem, o risco reputacional que um incidente de vazamento causa, né, atrelado a uma marca, atrelado a uma empresa. Então, assim, o seguro, ele de fato, ele vende mais, né? Isso aí é uma premissa interessante. Então, faz total sentido para cada negócio considerar esse ponto para se manter competitivo. Concordo. E além do que, outras pesquisas também demonstram claramente que o retorno de investimento sobre a privacidade, sobre a segurança, em relação a essa transparência, saber que aquele dado traz, né, a segurança apropriada, o consumidor ele vê isso.
Ele sabe disso, ele está em busca disso. Portanto, o retorno do investimento é garantido justamente por essa transparência, por esse conjunto de ações. Então, ou seja, não é um dinheiro, como há pouco, né, se imaginava, que é mais um gasto para as empresas e as suas companhias. Isso não é fato. O fato é que o retorno realmente ocorrerá devido justamente a esse reconhecimento pelo próprio consumidor. Em diversos níveis, né, Neto, a segurança, né, quando trata o produto, né, o negócio dessa maneira, ele fala de resiliência, ele fala de continuidade, ele fala de experiência do usuário, né, não só a questão de garantir a privacidade, mas ele fala sobre a continuidade daquele serviço, né? Pois é. Então, você pode estar falando, né, de uma CDN que oferece um acesso mais performance para aquele teu canal digital. Você pode estar falando sem querer entrar na sopa de letrinhas, mas do anti-DDoS, que garante que aquele serviço vai continuar rodando quando você é alvo de um ataque direcionado de distribuição de serviço. Você pode estar falando de cache, que dá mais performance no acesso para o usuário. Então, são tantas coisas que parece que às vezes foge do mundo de segurança, mas que as nossas áreas, quando pensamos em resiliência do negócio, né, dos canais digitais, é intrínseco, né, faz parte do nosso portfólio de serviços. E um ponto que é engraçado, você comentou, a cultura, né, do brasileiro, né, quando se fala de privacidade, a gente se acostumou durante muito tempo a não dar muita bola para o dado vazado, porque entende, né, ou compreendia que aquilo não gerava nenhum impacto, sendo que, do nosso ponto de vista, do como a gente analisa, o mercado brasileiro é um dos mais afetados por fraudes, né, tanto digitais ou não, que envolvem a utilização desses dados, tanto para engenharia social, né, que é um dos vetores ali, né, o ponto inicial dessas fraudes, e outras ações que envolvem também fraudes completamente digitais, né, que utilizam dados, né, sensíveis, nome, CPF, o nome da mãe, o RG, data de nascimento, né, tem processos muito frágeis que compõem, né, os serviços que a gente toma aqui no Brasil, e que, em posse desses dados, você pode estar sendo afetado, né? Isso vai desde assim, da telefonia até a contratação de outros serviços e até entrando em serviços, né, financeiros que podem ser comprometidos quando você está em posse. Então, esse despertar, né, do brasileiro para o tema de privacidade, esse aumento, né, na quantidade de gente, né? Você falou de 40 e poucos % de pessoas que já agora se importam com o tema, realmente muito interessante e significativo. E pensando agora nos nossos ouvintes e agora espectadores, né, além do PPT, quais seriam as dicas que vocês dariam para que eles pudessem implementar no curto prazo em suas operações, em suas empresas? Vamos dividir? Claro. Você entra na parte de governança, eu entro numa parte tecnológica, por exemplo, pode ser? Com certeza. O que você acha? Com toda certeza. Bom, acho que a dica inicial é a governança. Então. Tudo parte da governança, pessoal, né? Manter um inventário atualizado desses dados, trabalhar com os times de dados para ganhar uma visibilidade sobre os data lakes, né? Inventariar todos esses dados e manter, obviamente, né, as políticas e processos aderentes, né, rodando como, né, fundação, né, é super importante. Promover essa descoberta dos dados, que pode ser automatizada, isso não precisa ser um trabalho manual, né, é muito doloroso, imagina você ter que identificar isso manualmente. Então, esse processo automatizado de descoberta é muito importante, e construam com isso um portfólio de dados, né, para que você tenha esse controle e consiga, né, de fato, extrair o máximo possível para o negócio desses dados, né? A questão da utilização desses dados, isso vai acontecer. Qualquer negócio, de novo, né? Qualquer negócio competitivo vai utilizar dados, vai utilizar, isso que a gente não vai entrar nesse tema hoje, mas vai usar inteligência artificial. Sim. E inteligência artificial está intrinsecamente ligado a dados, parte disso. Então, cuidem dessa jornada e, obviamente, identifiquem dentro, né, dessas premissas quais são os controles tecnológicos, né, de segurança e proteção de dados. E aí a gente, né, entra nos controles efetivos ali de cibersegurança para evitar os vazamentos, comprometimento dessas informações. É fato. Bem, do meu ponto, que eu acho também em relação à parte tecnológica, tudo que você comentou é muito, muito certo. Primeiro,
segurança está de mãos dadas constantes, não separem da privacidade, né? Andarem realmente juntas. Óbvio que tem os seus objetivos, mas tem que estar sempre se conversando e tendo ali como um objetivo em comum, que são realmente os seus dados. Agora, visibilidade é um tema. Mas, às vezes, Paulo, eu acho, nós chegamos até a comentar isso um pouco mais cedo, né, Bruno, que o cobertor às vezes é curto, mas existem projetos excelentes também que podem ser feitos. Primeiro, conhecimento do dado, reconhecer mais sobre a lei de geral de proteção de dados. Isso é importante para que toda empresa e todas as pessoas conheçam mais sobre ela. A parte de cultura, isso muitas vezes você consegue implementar culturas com custos não tão elevados, né? E você pode executar isso com todo um time. E além do que, a visibilidade existem várias formas, mas um assessment, o reconhecimento dos seus dados, conhecer onde eles estão, quais são os seus problemas, saber ranquear aquilo que lhe dói mais, porque muitas vezes a gente tem um sentimento. A gente sabe onde tem algumas dores, mas será que ela realmente é? Ou será que existe alguma outra que está ali andando ali, pairando ao lado e você não viu? Então, esse processo de reconhecer todos os frameworks, ou trabalhar com certos frameworks a fim de trazer visibilidade, é fundamental. É fundamental para você direcionar os seus esforços, direcionar os seus recursos, para que você possa criar e fazer a sua maturidade da segurança e da privacidade ao longo do tempo, seguindo aquilo que você consegue fazer, né? Agora, do outro lado, não podemos esquecer que existem projetos open source excelentes. Então, que pode ajudar nessa jornada. Então, utilize também, quando possível, né, projetos que estão aí no mercado, né, que estão abertos para serem utilizados e muita gente utiliza, mas depois ali na frente, quando for necessário, traga para uma plataforma, porque nós sabemos também que a quantidade de ferramentas se expande, a visibilidade também fica mais difícil quando você tem muitas ferramentas separadas. Mas é melhor, às vezes, você ter trazer alguns insights, algumas informações do que deixar de ter. É o problema da visibilidade. Não conheço o dado, não sei onde está. Então, existem alguns métodos que é possível fazer, mas um assessment bem feito, constante, criar um ciclo de vida do reconhecimento das políticas e tudo, vai ajudar em todo o processo de desenvolvimento da segurança e da privacidade dessa companhia. Muito bom. Eu adicionaria mais uma dica aqui. Por favor. Considere a privacidade como requisito fundamental em qualquer nova iniciativa, seja de negócio, seja de tecnologia. Correto. E incorpore o time tanto de privacidade de dados quanto de segurança da informação dentro dessas iniciativas para que eles possam apoiar dentro dessa construção em conjunto a 4, 6, 8 mãos. Eu acho que isso é primordial para que vocês consigam manter esse ciclo positivo de privacidade rodando na empresa. Perfeito. Então, acho que para finalizar esse tema da privacidade, né, é um ponto que a gente comentou, mas de maneira muito breve, e você, né, complementou agora no final. Tratem o tema da privacidade como um desafio cultural também dentro das empresas, né? A gente tem que disseminar essa cultura, tanto de cyber quanto de privacidade, dentro dos negócios, e uma maneira de atuar com agilidade dentro desse tema é justamente, né, o security e o privacy by design, né? A segurança hoje, né, se posicionar como habilitadora e aceleradora do negócio, né, entrando ali dentro tanto das áreas de negócio e outras áreas corporativas para poder acelerar e implementar a segurança e a privacidade desde a idealização de novos produtos é crucial para que a gente, né, não chegue ali oferecendo segurança de uma maneira reativa, né? Acho que até a proatividade já perdeu o jogo. A gente não tem que ser proativo só, a gente tem que pensar junto, né? Quando o produto está sendo idealizado, a gente ter essa oportunidade de, olha, né, deixa eu pensar junto contigo os controles de resiliência. Os controles de resiliência, eles envolvem privacidade também, envolvem cibersegurança a nível de disponibilidade, integridade, ali a tríade da segurança. Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? Pensar na segurança como um padrão, né? Quando a gente está falando de novos produtos, né? E tanto demandas internas dentro de uma empresa, quanto produtos que essa empresa, esse negócio vai oferecer, né, como o caso dos canais digitais, né, e outros serviços. Perfeito. E aqui, mudando um pouco, né, do assunto, né, saindo da seara de privacidade de dados, partindo agora para uma seara mais de cibersegurança, a gente é conhecido, né, do mercado que uma grande empresa, né, de transporte por aplicativo teve um incidente recente
que impactou de maneira crítica, né, a sua infraestrutura, né, expondo vários dados sensíveis da sua operação e que, consequentemente, isso deu um impacto direto, né, no valor das suas ações dentro da Bolsa de Valores. Né? Gostaria que vocês explorassem quais são os aspectos, né, quais são os fatores que ocasionaram esse incidente e, consequentemente, do ponto de vista de cibersegurança, o que poderia ser feito para evitá-los. Ok. Na verdade, acho que é interessante como tudo nasce, né? Muitas vezes a gente está acostumado a ver isso em reportagens, uma atrás da outra. Engenharia social, né? Olha só, o Bruno estava comentando agora há pouco sobre esse dado vazado, essas informações ali, né? A parte social que nós temos hoje tão forte, você compõe uma história de uma pessoa. Concorda? Você, com dado vazado, com características, coletando e criando de uma forma racional aquelas informações, você cria realmente uma informação de uma pessoa. De quantas pessoas nós estamos falando que esses dados existem. Então, a parte da engenharia, né, social, ela envolve, às vezes, são pessoas não técnicas. E muitas das técnicas nós já vimos que já caíram nessas armadilhas. Mas o fato é que uma pessoa que, às vezes, ela não tem a questão tecnológica em si, ela é um usuário da tecnologia, ela tem às vezes, dificuldade de conseguir identificar que aquilo é uma fraude. E nesses casos, acaba caindo. Nós vemos isso realmente no nosso dia a dia. Agora, e os próximos passos? Ou seja, a engenharia social, em busca dessas informações, conhecer uma da pessoa e a relação que acaba criando entre as duas pessoas, ela passa a entender que aquilo é fidedigno. Só lembrando uma coisa que eu estava comentando, os sistemas são de zero trust, o ser humano não é, né? Então, nós, na verdade, nos relacionamos, nós acreditamos um no outro, nós temos um processo de queremos proximidade. Então, isso parte muita coisa que, às vezes, você tá num chat com alguém que é dentro da sua companhia, você acha que ele é mesmo, que ele está pedindo uma informação que é real, que é necessária, e você pode compartilhar. Então, nessa parte de conseguir um dado de um outro, ele pode participar e fazer-se passar por uma outra pessoa e conseguir já ali informações que sejam pertinentes para um conjunto de situações. Mas isso é um dos pontos da engenharia. Não, perfeito. E eu sempre comento que no mundo de cibersegurança a gente começou a falar, né, muito lá atrás sobre, né, invasão engenharia social, então isso é intrínseco ligado ao assunto de segurança, né? Toda essa coisa começou com engenharia social, né? Quando a gente ainda não tinha essa hiperconectividade, né? Todos os ativos conectados ali, era mais difícil invadir porque os ativos estavam protegidos pelas premissas, né? Dentro das estruturas, né? Os data centers, os CPDs, como a gente chamava aqui no Brasil, né? Os centros de processamento de dados. E a engenharia social era justamente um dos vetores sobre o qual você conseguia comprometer ali uma infraestrutura, um dos principais vetores, né? Para você conseguir comprometer, né? As linhas de segurança e invadir e capturar, né? Extrair dados dali, né? Sempre começou assim. E a questão da engenharia social, de novo, voltando para a cultura, é uma questão de conscientização, e eu comento muito que é sobre tirar, de novo, tanto, né, as nossas pessoas, né, as pessoas do nosso negócio, tanto quanto os times de tecnologia também, eu estou colocando, né, desenvolvedores, times de infraestrutura e até segurança, do piloto automático que o dia a dia, né, operação, né, faz a gente acabar entrando, né? Então a gente acaba ficando inerte, porque a gente está tão acostumado a executar aquelas tarefas, processos todos os dias, que a gente acaba não percebendo alguma coisa que possa, alguma anomalia, alguma coisa incomum que possa estar te alertando que aquilo é um phishing. E aí entra a importância das campanhas de conscientização de segurança, e nisso entra... você pode executar testes de phishing, né, para começar a criar aquela preocupação. Você sai do piloto automático como você começa a se preocupar de novo com coisas que você não se preocupava antes. Então, campanhas de phishing, campanhas de conscientização, treinamento e a palavra-chave para tudo que é o accountability, a responsabilidade, né, individual que cada pessoa deve ter quando trata, né, os dados, né, e informações, né,
da tua companhia, do teu negócio. Eu concordo. Eu queria até colocar um elemento a mais, que eu acho que o conhecer, ou aprender sobre o tema sempre é importante. Mas nós temos pessoas na nossa comunidade que elas também não são de tecnologia, mas elas estão dentro das empresas e elas são pessoas motivadoras para os próximos passos da segurança, não é? Nós vemos isso naturalmente dentro de qualquer companhia. Então eu acho que essas pessoas elas podem ser também utilizadas, né, a fim de que possa expandir a questão da segurança do dado, a questão da cultura propriamente dita, porque isso já está nela. Ela, com as pessoas do lado, no seu dia a dia, ela pode ser um motor, né? Pode ser uma força motriz para divulgar realmente a cultura. Às vezes a gente quer resolver dentro da tecnologia de algum pequeno grupo, mas na verdade não, ele tem que ser expandido de tal sorte que todas as pessoas, como o Bruno falou, são responsáveis, e só que nós temos pessoas muito engajadas, a gente tem que identificar essas pessoas. Né? Trazer essas pessoas à luz realmente e fazer com que elas sejam esses motores de divulgação. Óbvio, né? Alguns elementos são importantes para isso, para ajudar com que essa pessoa tenha mais informações, seja cada vez mais transparente os dados, como que elas são as tecnologias e como são controladas as informações, para que ela possa entender que eu realmente entendo e eu realmente acredito, porque eu preciso acreditar também na questão cultural, não é? A gente tem que acreditar que nós estamos fazendo as coisas corretas e que nós estamos para um bem maior. Então, que possa ser feito essa condição também. Habilitar embaixadores de segurança que não, né, propriamente da área de tecnologia. Então. Não precisa ir longe. Quando a gente fala de privacidade, tem time jurídico. Dentro das empresas tem áreas de risco, tem e áreas que cuidam de processos de negócios que fazem parte do core business. Vou dar um exemplo da Alpargatas, que é time da indústria, time do varejo, que se a gente não habilita pessoas, né, que têm essa capacidade de ser o embaixador ali do tema de segurança e privacidade dentro das áreas, a gente só está acontecendo uma coisa, você está perdendo. Exato. Perdendo uma grande oportunidade de expandir o tema para aquela pessoa que, né, em algum nível entende o seu papel, né, como ela pode apoiar nessa jornada, né, dentro de uma área, e a gente pode habilitar, a gente pode capacitar essa pessoa. Um exemplo que você pode promover é a Job Rotation. Eu acho o Job Rotation maravilhoso, né? O primeiro ponto, acho que o Security by Design, ele ajuda porque a gente se insere lá e desperta esse sentimento nas pessoas, e o Job Rotation, identificando aquela oportunidade, deixa que ela não precisa ser muito tempo, deixa uma pessoa algumas semanas dentro da área para ela compreender em algum nível ali de profundidade, né, os processos que você executa, e ela leva aquilo de volta. Então não é só expandir o time de segurança e nem expandir só a quantidade de produtos de segurança que você tem, né? É expandir a cultura, a postura e a responsabilidade, né, a nível geral nas empresas, né, na companhia. E por falar em relação à segurança, você fazendo esse papel, né, expandindo esses embaixadores, na verdade você tem olhos da segurança também em todos os lugares, o que é ótimo para a companhia, né, porque nós não estamos falando da segurança, nós não estamos falando somente de dados. A segurança ela é um conjunto de elementos. São pessoas que têm acesso a uma fábrica, são pessoas que vêm e vão dentro das companhias, dados, informações que estão sobre vários lugares. Então, ou seja, a consciência da segurança, ela parte de vários aspectos. E ter essas pessoas também olhando e trazendo feedback, trazendo informações relevantes para que a gente possa melhorar os processos, sempre todos ganham. A palavra-chave aqui é colaboração, né? Trazer o time de segurança mais próximo do time da operação para que ele possa sentir as dores e o calor do negócio no dia a dia, e também trazer o time da operação para conhecer melhor a realidade da segurança da informação e de cibersegurança, toda a complexidade envolvida nisso tudo, né? E todo o aparato tecnológico que é disponibilizado para que a empresa possa estar protegida. Perfeito, e olha como é que é tão interessante. A gente, né, fechou um ciclo aqui agora falando de colaboração. E por que é tão importante a gente estar comentando sobre isso, né? É claro que é muito difícil identificar todos os elos que se quebraram dentro de uma infraestrutura de segurança, dentro de uma empresa gigante do jeito que para entender o que de fato levou aquele incidente, né? aquele comprometimento. Mas a gente faz ideia, né, estando na área, do que pode ter levado, e sabe que a questão da engenharia social, dentro do mundo, né, hiperconectado de novo, e dentro de onde
a colaboração, né, e os pacotes de produtividade, eles são digitais hoje, né? Você consegue acessar, né, a tua solução de colaboração de qualquer lugar do mundo, né? Consegue acessar teu e-mail, tua agenda, os repositórios, né, de anotações, né, onde você né, pode manter informações, anotações sigilosas, ele acaba virando, né, o cofre de senhas, né, Isso aí. indireto, mas isso está acessível de qualquer lugar. Então a gente pode falar de inúmeros controles de cibersegurança para mitigar esses riscos. A gente pode falar de, acesso condicional, pode falar de MFA, né, múltiplo fator de autenticação, para proteger a autenticação, e aí entra firewall, entra muita coisa, postura de segurança, né, a nível de acesso, né? Antigamente a gente falava de NAC, hoje a gente já fala de postura de acesso, que falando de uma estrutura de segurança e profundidade, trata o endpoint, trata as credenciais, trata o usuário e pode, inclusive, falar de nível comportamental, né? Soluções de WEBA e Behavior Analytics para poder identificar anomalias e proteger. Só que quando, de fato, isso é impossível não é impossível de prever, mas é mais difícil, é que quando o elo humano ele quebra todos esses controles, a exposição acaba acontecendo. E nesse caso específico, né, um dos pontos que se subentende é que foi uma falha, né, de um phishing, do spear phishing direcionado ao negócio que comprometeu alguém do time de tecnologia, inclusive, né, sem certeza se pode ter sido desenvolvedor, alguém que trabalhava com IT de maneira geral, pode ser alguém de segurança também, eu não vou julgar, ninguém está blindado, né, contra isso pode acontecer, mas é o caso, né? Podiam-se ter os controles ali, mas, né, a gente vê falhas que poderiam mitigar o risco do vazamento, né? Aí eu falo de, será que o MFA estava habilitado em todos os níveis? Exato. Será que tinha uma tierização adequada dos acessos, né, dos privilégios de acesso? A gente pode falar de cofre de senhas e um modelo de segregação dos acessos privilegiados. Mas será que não foi só, né, algum arquivo que, por falta da conscientização, estava onde não deveria estar? Ou um arquivo, ou uma credencial, uma base de dados. Que volta para algo básico, que é a gestão de classificação de arquivos. Volta. Nossa. É impossível falar de segurança sem falar desse tema. E é muito legal a gente ver no mercado hoje, ver que o fator conscientização, né, hoje a gente tem um profissional de segurança especializado em conscientização. Isso é muito legal de ver que isso tomou forma, né? Se profissionalizou e tem hoje eventos e profissionais, pessoas que estão cuidando diretamente desse tema. Exato. Mas, bom, olha só, o fato do arquivo ser guardado, olha que interessante. Teve um caso, um tempo atrás, de um local conhecido, amigos meus. Mas o fato é que o arquivo, ele guardava, ou as pessoas guardavam, porque o processo para se obter o dado que ele precisava para uma autenticação, naquela época, ou naquele momento, melhor dizendo, ele era complexo, gastava-se bastante tempo. Ou seja, você precisava de um conjunto de passos para isso. Então, o que é mais fácil? Infelizmente, menos seguro. É justamente colocar dentro de suas máquinas, e isso a gente vê em qualquer corporação, né? Os dados são gravados em seus arquivos, sem um cofre de senha adequado e assim por diante. Então, ou seja, esse também é um ponto cultural. Aquele dado, minha máquina não vai sofrer nenhum problema não vai ser hackeada, não vão buscar os dados aqui dentro, será? Será que já não foi? Então, ou seja, essa preocupação todos nós temos que ter. E que aquele dado na mão, novamente, questão cultural, como você falou, que nós colocamos aqui na mesa, ela precisa sempre estar constante. A gente sempre se perguntando aquele dado ele deve ou não estar aonde está, né? Agora, a partir do momento que os procedimentos também não são adequados, é natural do humano procurar uma forma mais rápida de resolver o seu problema. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica disso, acho que a gente gosta, né, de falar, e sem entrar em complexidades, né? Claro. Eu gosto muito, né, de tratar soluções de segurança partindo do conceito. Eu não gosto de muito falar assim, olha, vamos falar de produto? Não. Eu acho que o produto faz parte de uma coisa maior. Então eu gosto muito de tangibilizar conceitos, assim como eu gosto de tangibilizar, né, o Security by Design, o Privacy by Design.
eu acho que a cibersegurança tem conceitos que eles podem se tornar tangíveis também. Então, a gente falando da segurança em profundidade, né, do modelo de segurança em camadas, é muito interessante, né, comentar como isso, em algum nível, né, se você esmiuçar cada assunto, cada disciplina que está ali, você vai diminuir de maneira absurda o risco dessa falha ter sido ocasionada por um problema de exploração tecnológica. Dando exemplo, quando você vai para o modelo de segurança em camadas, né, hoje o mundo está digitalizado, o pacote de colaboração está aí, né, e a gente tem clouds e outros serviços SaaS, né, em nuvem que a gente usa no dia a dia. Né? Mas a gente sabe que o risco maior está do lado da credencial, do fator humano e da questão do endpoint dele. Né? Esses vazamentos ainda acontecem por causa daquilo ali. Então, acho que para toda estratégia de segurança, olhar essas disciplinas, né, de maneira... não é isolada, mas é você dar aquela devida atenção e depois juntar, né, e sensorizar e coletar as informações, né, e logs que você recebe desses ativos de suma importância, a questão da visibilidade e monitoração. Mas você olhar para a disciplina de Endpoint Security, né, segurança de endpoint, e aí eu não estou falando se é Endpoint Security, você vai tratar ali segurança dos teus notebooks e desktops, dos servidores, dos celulares, né, que é uma coisa que ainda é uma dor grande. A gente tem soluções de MDM, que cuidam disso, mas ainda é uma dor. E com o BYO disso, né, tem ali ainda uma pitada ali de uma preocupação maior. Mas você olhar Endpoint Security, e nisso entra, né, caramba, se eu começar a falar tecnicamente mais hardening, gestão de vulnerabilidade, solução de segurança de endpoint, NDR, tem tanta coisa que se aplica ali, que faz sentido, né? O próprio MDM aplicado ao endpoint, né, que ele é móvel, é super importante, mas eu gosto muito de olhar essa visão em forma de, né, torres ali para você conseguir focar no teu trabalho. Então, tem uma que vai cuidar de segurança de identidade, e aí inúmeros processos ali, desde a básica, né, governança, gestão dos acessos, até outras coisas que protegem a autenticação, como o MFA, o controle, identificação e monitoração de comportamento daquele usuário, o acesso condicional. Mas olha, é tanta oportunidade. Cloud Security, né? Eu gosto muito de tratar cloud, como é muita coisa, e você acaba tendo ali uma replicação do que era o teu mundo físico, né, em nuvem. Eu gosto muito de tratar como risco, né? Então a gente adotar ali um modelo de postura, olhar, né, o que a própria cloud te oferece como risco e implementar ali os baselines, né, com base nos benchmarks que são oferecidos de suma importância. Isso permeia inúmeras outras, né, disciplinas ali. Segurança de redes e operações, né? Do lado da Alpargatas, segurança industrial, é um tema que a gente está tocando, né, e sempre reforça, e vai percorrendo essa jornada, passando também por governança, risco, privacidade de dados, né, que eu brinco que sempre eu falo que é a fundação de tudo, ter suas políticas, guidelines, processos e ciclo de vida de inúmeras coisas muito bem definidas. E sendo revisitado sempre, né? Sempre. E tem um tema que a gente pode deixar para um outro encontro, que é o tema de computação quântica. Isso é excelente. A gente passaria um outro podcast discutindo isso, mas a gente pode deixar para um segundo momento. É muito legal falar sobre isso, né? Caramba, quando eu iniciei a primeira pós lá atrás, se falava de computação quântica e o quanto isso ia impactar o mundo de segurança, porque muito do que, né, se fala em relação à quebra de segurança é em relação à velocidade computacional. Então, falava, a computação quântica vai quebrar os protocolos, né, de criptografia. E grande parte, né, se você pensar assim no histórico, eles foram sendo quebrados mesmo. Então, acho que o assustador da computação quântica é você ter poder computacional para quebrar os protocolos, né, e aí realmente isso vira... Ou para criar novas criptografias que sejam condizentes com a capacidade computacional a gente dos novos computadores. É uma coisa que, né, porque quando fala de performance, poder computacional, isso tudo, a criptografia, quanto mais robusta, quanto mais você protege, você causa a questão, né, do incremento, aumento ali de tráfego, performance, tem toda uma coisa que vai... tendo que ser medida, né, junto. Obviamente que eu não sou especialista em encryption, em criptografia, mas tem toda uma jornada ali que trata desse tema. Eu acho que 2 temas que são legais, né, o da
computação quântica e a questão da IA generativa. Eu acho que a IA generativa ela só está muito latente, muito aquecida, e a gente tem oportunidades ali, né, tanto benéficas do ponto de vista de segurança, né, muito no que tange a questão de automação de resposta, descoberta de incidente, mas também tem todo um lado ali, que é o risco, justamente muito atrelado a dados, e dentro dos negócios também a ética, a concorrência, quando a gente, né, usa essas ferramentas, né, de IA generativa, que a gente acabou não comentando, né? Mas já fica o convite para um segundo episódio aqui só para falar de IA generativa. Só uma brincadeira, né? Na questão do Quantum e sobre criptografia, a gente sai de HTTPS e volta para o HTTP. É mais ou menos isso. É real. É isso aí. Boa. Pessoal, então chegamos ao final de mais um episódio do Além do PPT. Gostaria de agradecer o Bonomo pela participação e o João também pelos insights aqui, por esse papo super legal que nós tivemos hoje. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço novamente o convite, né? Dentro da minha jornada dentro da Alpargatas, né, a gente tem trabalhado ali junto da Pierce desde o início, né, dessa jornada de segurança, então é uma parceria muito forte, muito proveitosa, né? Acho que a gente ganha muito, né, tendo a Pierce como parceira nessa jornada ali de segurança. Então, para mim aqui é um prazer estar compartilhando um pouquinho, né, dessa história e desse conhecimento e estar nesse bate-papo aqui muito legal junto de vocês. Legal. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do Spotify, seguir as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, e pesquisar novos conteúdos que a gente vem lançando semanalmente nas nossas redes.